Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui quem fala é Luciano Alves, do canal Luciano Alves. Eu quero pedir para vocês dar um like no vídeo. Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, compartilhe o vídeo para alcançar outras pessoas. Não esqueça de acionar o sininho. Quando assim um novo vídeo for adicionado ao canal, você será notificado. Hoje eu venho trazer algumas curiosidades bíblicas concernente aos reis que reinaram após o reino ser dividido. Reino Norte, Israel, Reino Sul, Judá. Eu vou trazer as curiosidades falando sobre os reis que reinaram pouco tempo, menos tempo, no Reino Norte e no Reino Sul. Os reis que reinaram mais tempo no Reino Sul e no Reino Norte, e também o rei mais novo que assumiu o trono, que passou a reinar, certo? Preste bem atenção, eu vou trazer para vocês hoje estas curiosidades. Por exemplo, quem foi o primeiro rei do Reino Norte? Reino Norte, Israel, com 10 tribos. Reino Sul, Judá, com 2 tribos. Quem foi o primeiro rei do Reino Norte? Pois bem, o nome dele chama Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Jeroboão era mordomo de Salomão, que era o rei antes do reino ser dividido. Jeroboão era mordomo de Salomão. Ele se encontrou com o profeta Aías. O profeta Aías cortou a sua veste em 12 pedaços e pediu para Jeroboão pegar 10 pedaços. E após Jeroboão pegar os 10 pedaços da sua veste, o profeta Aías falou que Deus rasgaria o reino das mãos de Salomão e lhe daria 10 tribos, que seria Reino Norte, e 2 tribos ficaria com o sucessor, filho de Salomão, chamado Roboão. Então, o primeiro rei do Reino Norte, reino dividido, Jeroboão, mordomo de Salomão, está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 11, 2 Crônicas, capítulo de número 10. O nome Jeroboão significa extensão do povo. Ele foi o primeiro rei do Reino Norte, Israel. E quem foi o primeiro rei do Reino Sul? Judá, com apenas 2 tribos. Roboão, filho de Salomão, cujo nome significa o povo contende. Está registrado também em 1 Reis, capítulo de número 11, 2 Crônica, capítulo de número 9 e o capítulo de número 12. Você vai ler e vai ver que está tudo registrado lá. Então, o filho de Salomão reinou, foi o primeiro rei no reino dividido de Judá, com apenas 2 tribos. Pois bem, nós vamos agora falar o rei que menos reinou em Judá. Isto eu estou falando do Reino Sul. Foram 2 reis que reinou por pouco tempo. O primeiro deles é Joaquim. Ele reinou apenas 3 meses. O seu nome significa o Senhor fortalece. E o segundo rei que menos tempo reinou, também no Reino Sul, Judá, chama Jeoacás. Ele também reinou 3 meses. O nome dele significa o Senhor sustenta. Está registrado as 2 referências no livro de 2 Reis, capítulo 23
e 2 Crônicas, capítulo de número 36, e vocês vão ler todas as referências e vai ver. Esses são os dois reis que menos tempo reinaram no reino sul de Judá. Agora, o rei que mais tempo reinou no reino sul foi Manassés. Manassés reinou 55 anos. E o nome dele significa o que faz esquecer. Está registrado em 2 Reis, capítulo 21, 2 Crônicas, capítulo de número 33. Então, Manassés foi o rei que mais reinou no reino sul de Israel. Pois bem, agora nós vamos falar dos reis que menos tempo reinou no reino norte e o que mais reinou no reino norte. O que menos reinou no reino norte de Israel é o rei que menos reinou, que menos governou em Israel, reino norte, foi Zinri. Zinri, cujo nome significa ele é ajuda. Zinri reinou apenas 7 dias. Zinri, que é da tribo lá norte de Israel, ele reinou apenas 7 dias. Está registrado no livro de 1 Reis, capítulo de número 16. Você vai ler todas as referências lá sobre Zinri, que reinou apenas 7 dias no reino norte de Israel. E o rei que mais reinou no reino norte de Israel foi Jeroboão II, Jeroboão II, o nome dele significa o que contende pelo povo. Ele reinou 41 anos. Está registrado a referência bíblica no livro de 2 Reis, capítulo de número 14. Então, o que menos reinou no reino norte de Israel foi Zinri, que reinou 7 dias. E o que mais reinou, que mais governou, foi Jeroboão II, que reinou cerca de 41 anos. Agora nós vamos falar sobre o rei mais novo, falando de idade, que assumiu o trono, que sentou no trono, que passou a reinar, a governar. Este rei chama-se Joás. Joás, ele é do reino sul, de Judá. Ele reinou a partir dos 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, ele sentou no trono, ele passou a reinar sobre Judá. Foi o rei mais novo a assumir o trono, a reinar sobre Judá. Tanto do reino norte e do reino sul, ele é o mais novo, com apenas 7 anos de idade. 7 anos de idade, ele assumiu o reinado. Ele escapou de uma matança, a Atalia matou todos os seus netos da família, da linhagem real, e a sua ama escondeu ele no templo, e ele escapou da morte, enquanto a Atalia, sua avó, reinou. E após uns 7 anos, ele, que era um príncipe, ele passou a reinar sobre Judá, com apenas 7 anos de idade. Essas são as curiosidades bíblicas que eu trouxe para vocês hoje. Por exemplo, no reino norte de Israel, passaram por lá 19 reis, todos eles maus, um pior do que o outro. No reino sul de Israel, Judá,
por lá passaram 20 reis. Foram 20 reis. E desses reis, nós temos 6 maus, 8 parcialmente maus. Eles tiveram um lado bom, um lado mau. E alguns deles começaram bom e terminaram maus, né? E nós temos também 6 que foram considerados bons. Isso eu estou falando do reino sul de Judá. Por exemplo, eu vou falar aqui o que aconteceu com esses reis bons, o que eles fizeram, os 6 reis bons. Rapidamente aqui. Asa foi um deles. Asa reinou 41 anos, destruiu os altares pagãos, reconstruiu o altar de Deus, construiu cidades fortificadas, ganhou muita riqueza por meio de sangue em conquistas estrangeiras, removeu a rainha mãe por adorar Azera, levou o povo a adorar a Deus de coração, trouxe paz à sua terra, era muito amado e recebeu um bonito sepultamento. Está registrado no livro 1 Reis, capítulo 15. O outro rei que é considerado bom é Josafá. Esse é bom, viu? Ele reinou 25 anos. Arranjou o casamento de seu filho com a filha de Acabe, que causou problemas. Mais tarde, teve um forte exército, manteve tropas nas cidades de Israel que seu pai havia conquistado, cobrou tributo dos filisteus, adorou ao Senhor e destruiu os ídolos, estabeleceu a educação e designou juízes e tribunais. Está registrado no livro de 1 Reis, capítulo de número 15. Também o terceiro rei considerado bom de Judá, Joás, reinou 40 anos, foi coroado rei, como eu já havia falado, com 7 anos de idade, por Joiada, o sumo sacerdote, promoveu a paz e prosperidade, reformou o templo, destruiu os altares de Baal, mas abandonou a Deus depois que Joiada morreu e até mandou matar o filho de Joiada. 2 Reis, capítulo 11, versículo 2, a partir do versículo 2 está registrada essa referência. Vamos falar aqui dos demais reis, os outros 3 considerados reis bons. Jotão foi um rei bom, reinou 16 anos no reino de Judá. Reconstruiu o portão superior do templo, reconstruiu muros e cidades, mas ainda permitiu a adoração a ídolos. Está registrado no 2 Reis, capítulo de número 15. O quinto rei considerado bom foi Ezequias. Este foi bom. Ezequias reinou 29 anos, dedicado e seguidor de Deus, limpou o templo e reabriu as suas portas, reinstalou os sacerdotes e seus deveres, organizou uma orquestra para ajudar na adoração, destruiu os ídolos, inclusive a serpente de bronze de Moisés, porque o povo a estava adorando, celebrou a Páscoa, até convidou o povo do norte para participar, construiu chafarizes públicos, recebeu 15 anos extra de vida e totalmente mostrou aos mensageiros as riquezas do templo. Está registrado em 2 Reis, capítulo 16. Também o sexto rei considerado bom, do reino sul de Israel, Judá, é Josias. Josias reinou 31 anos. Amou a Deus de todo o seu coração, restaurou o templo, encontrou um rolo perdido da lei, prometeu obedecê-la
e deste modo Deus adiou a destruição de Judá até que ele morresse. Supervisionou pessoalmente a destruição dos altares aos ídolos, reinstalou os sacerdotes de Deus, celebrou a Páscoa com um zelo maior do que qualquer outro, desde os dias de Samuel, e foi grandemente amado por seu povo. Está registrado no livro de 2 Reis, capítulo de número 21. Aqui eu falei as curiosidades bíblicas, falando um pouquinho a respeito dos reis que reinaram no reino dividido. Reino norte, Israel; reino sul, Judá. Reino norte com 10 tribos no reino norte e 2 tribos no reino sul. Os reis que governaram com maior tempo, outros com menos tempo. O rei mais novo que assumiu o trono, e também aqui algumas obras que realizaram os reis bons. Então, no reino sul, passaram por lá 20 reis, e no reino norte, 19 reis maus. Por hoje é só, dá um like no vídeo. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a sua vida.